aí, pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou o Carlos Matias, hoje recebo a queridíssima aqui, ó, coração tá bombando, querida professora Tânia Cabral. Tânia, beijo deste tamanho, seja bem-vinda. Tem um monte de gente aqui no chat, aqui, ó. Pô, bem-vinda, Tânia! Oi, de novo, eu tinha botado seu microfone e não desmutei. Não tem problema. Olá, Carlos, colegas, pessoal que está por aí assistindo hoje a nossa conversação. Aceitei com muita alegria, o convite que me foi feito pelo Carlos para falar de coisas que eu adoro, que é a sala de aula, e os condicionantes que estão ao redor da sala de aula. Maravilha, Tânia tá com a bola toda, o pessoal do Brasil inteiro tá presente aqui, ó, que bacana. A Sônia Maria, lá de Ipatinga, lá em Minas Gerais, tá a Gioconda, lá do sul, lá pertinho de Santa Maria. Gioconda sempre tá com a gente aqui na Matemática Humanista, um beijão pra ela. Márcia Leal, lá das Bem, lá de Brasília, beijão pra Márcia, lá pro Cleiton também, tudo de bom, lá pro pessoal lá de Brasília. Tá o Márcio Elker, Super Márcio, que legal te ver por aí, a Lina Rodrigues. Tânia, gente pra dedéu aqui, eu vou ficar aqui até amanhã. A Márcia tá falando aqui, ó. Tá, você vai receber carinho, vai sair. Ó, olha, muito legal. O pessoal lá do Mato Grosso. Eita! A Janete Bolite, ó que bacana. Ô, Janete! Ô, que show! Vai estar aqui na Matemática Humanista também. Daqui a um dia, que legal. Maravilha. Então, deixa eu, Tânia... Muitos conhecidos no Face. Muitos aqui. Eu vou apresentar a Tânia formalmente, rapidinho, falar sobre a Tânia. A Tânia, ela tem licenciatura em Matemática pelo UFRJ, mestrado em Educação Matemática pelo Unesp, doutorado em Educação pela USP, especialidade em Didática. Ela desenvolveu estudos e formação em Psicanálise pela Escola Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Atualmente é professora pesquisadora no programa de pós-graduação, docência na STEM e colaboradora no curso de Engenharia de Computação da Unidade Guaíba da URGS. Integra o UERGS, integra os grupos de estudos e pesquisa, o grupo de pesquisa Ação Remoto, que é o GPA, ela vai falar sobre o grupo aqui, o grupo de estudos em Hegel e Husserl também. A linha da pesquisa a qual se vincula é epistemologia e metodologias na formação docente, e ela se debruça sobre temas como ensino e aprendizagem do cálculo, educação matemática e psicanálise, e educação matemática e filosofia à luz da teoria Hegel, Marx, Lacan. Ufa, show de bola! Tá certinho, Tânia, isso é maravilha. Então olha só, pra gente começar o nosso papo, a gente vai falar sobre EAD, metodologias ativas, vamos falar sobre esses pontos tão importantes, né? Principalmente agora no contexto que a gente está vivendo da pandemia. Mas antes eu sempre gosto de trazer assim uma dimensão mais pessoal de todos os convidados que chegam aqui, sobretudo aqueles como você, que descaracterizam fronteiras. Quer dizer, é uma inquietude de estar em todo lugar, em matemática e estar atuando em psicanálise, ter um forte viés de natureza política no seu trabalho, na sua pesquisa, no seu entendimento de educação, de escola. E eu acho isso tão bacana. E assim, eu fico pensando com os meus botões que esse tipo de amplitude, quase como uma amplidão, né, de abordagem, de posicionamento, isso não é uma coisa que por vezes, tradicionalmente construída na universidade, que ainda tem um abismo ainda muito grande entre humanidades e ciências exatas e engenharia. Fica em um campus, psicanálise e psicologia fica em outro campus. Quer dizer, às vezes são escolas que dentro da universidade estão em lugares diferentes, afastados e tal. Aí essa primeira pergunta que eu queria fazer assim, para você é isso, quer dizer, como que a Tânia está fazendo licenciatura em matemática e depois ela está fazendo estudos em psicanálise? Quer dizer, isso é uma coisa que sempre você teve,
Ou teve algum evento que disparou isso? Como foi isso para você? Assim. Essa é uma parte que eu gosto muito de conversar, né, que é essa formação, porque eu acredito muitas vezes, né, que, embora a gente até muitas vezes não queira, mas a gente acaba se tornando uma referência. Tá? A formação que a gente faz, que a gente explora, os trabalhos que a gente produz, terminam sendo referências para outras pessoas seguirem trajetórias semelhantes, né? A minha trajetória, ela nasceu na UFRJ, enquanto eu era aluna do Instituto de Matemática, né, ainda em plena ditadura, né, embora estivéssemos caminhando para o final da ditadura, mas ainda estávamos atravessando esse período conturbado. Né, e foi quando eu conheci o Roberto, que é o meu parceiro de quase 40 anos, né, de vida e de trabalho. Né? A gente vem trabalhando e pesquisando e estudando juntos ao longo desse tempo. Então, o Roberto, ele nunca foi meu professor da licenciatura, ao contrário do que muita gente pensa, mas nos conhecemos num grupo de estudos coordenado pelo Charles Guimarães na época, né, no Instituto de Matemática. E eu sempre fui muito envolvida com questões políticas. Né? Eu entrei na universidade e colaborei na fundação, no retorno, né, dos centros acadêmicos, né, na reabertura dos centros acadêmicos. Eu fui representante de turma, depois participei de diretoria de centro acadêmico. Né? Então, eu comecei fazendo as leituras clássicas, né, que era Engels e Marx. Sim. Todo mundo passava por esse tipo de leitura quando estava envolvido nesse movimento. Eu conheci Roberto nesse meio tempo, né, por meio do Charles, que coordenava esse grupo de estudos. E Roberto estava voltando da França, tinha recém voltado da França, e trouxe um filósofo, né, que é um estruturalista francês, que é Louis Althusser, que é a minha paixão e até hoje meu livro de cabeceira, como eu costumo dizer. Então, ele deu uma luz, né? Ele ajudou a iluminar os caminhos das reflexões sobre os processos de práticas educativas com os quais lidamos no dia a dia. E eu fui virando, né, a minha vida, né, porque eu entrei, na verdade, na matemática como 99,999% dos alunos daquela época para fazer informática, ciência da computação. Mesma coisa, no FRJ. Eu fui um pouquinho depois de você, mas a gente estava quase vizinho ali. Então, mesma coisa. Como era uma área muito competitiva na época, porque ela estava despontando no Brasil, né? Então, qualquer pessoa, e eu fui, inclusive, programadora júnior e tudo mais, né? Então, mas era uma competitividade, assim, pouco saudável. Aliás, nem um pouco saudável, diga-se de passagem, né? E isso me levou e como eu era muito politizada, no sentido de entender a universidade, o movimento da universidade, formação profissional, compromisso de um profissional junto à sua sociedade, né? Eu acabei mudando para a licenciatura. Achei o meu chão. E hoje a tecnologia, né, a informática é um hobby. Tá? Eu gosto, continuo trabalhando com algumas coisas, né, mas tornou-se um hobby simplesmente, ou uma ferramenta, né, que me ajuda a pensar a sala de aula também, enfim, né, ainda mais nesses tempos de pandemia que a gente tem que estar, né, sempre em modo remoto. Né? Sim. Então, essa foi a minha trajetória inicial. Depois eu fiz um mestrado e um doutorado, como você colocou, né? E foi no mestrado, trabalhando sobre as questões de dificuldades dos alunos em aprendizagem de cálculo, né? Fui piagetiana, como todo mundo, né? Naquela época, e eu me deparei com algumas questões que o campo da cognição não me respondiam mais, já na minha dissertação de mestrado. E aí, numa feira do livro, em São Paulo, eu bati o olho na prateleira de psicologia e psicanálise. Eu peguei o seminário 11 do Lacan na prateleira. E abri o seminário 11 do Lacan na prateleira, né, e comecei a folhear e tal. E eu bati o olho num parágrafo que dizia tudo a respeito do sujeito altusseriano. E eu disse para mim mesmo, nossa, o que o Lacan está falando aqui é de um sujeito com o qual eu já lidei, né, já lido há algum tempo,
em termos da filosofia, que é o sujeito autosseriano, era o sujeito lacaniano. Isso depois, mais tarde, com os trabalhos do Zizek, eu vim entender que a minha percepção estava correta. Por quê? Porque o Althusser ele trouxe elementos da ideologia, né, da estruturação, de pensar esse movimento a partir do que impulsiona o sujeito, né, de um ponto de vista da sociologia, da filosofia, portanto, né, e depois eu complemento, então, com esse achado do Lacan. Eu tinha estudado já Freud na licenciatura, né, a gente fazia estudos de Freud, pelo menos nos seus trabalhos sobre a criança e o adolescente, porque nós somos preparados como professores de licenciatura para lidar com crianças e adolescentes. Então, eu já tinha feito todo um percurso de estudo na graduação do trabalho de Freud. Então, foi assim, me achei. E aí eu carreguei isso, e quando fui e terminando já o mestrado, eu disse, bom, eu tenho que fazer a minha própria formação em psicanálise para poder falar com propriedade disso que são as angústias, as ansiedades do meu aluno em sala de aula, né? O que movimenta, né, essa relação que depois eu tratei no meu doutorado como sendo a relação transferencial pedagógica à luz de Lacan, né, nessa implicação do sujeito na sua própria aprendizagem, que não é fácil. Fabuloso, quer dizer, foi o desejo pelo outro, de entender o outro, né, Tânia? Isso aí é bom. Não, isso é bom porque demais. Nos obriga a nos entendermos também, exatamente. A nós próprios. É isso aí. Eu acho que esse aí é um ponto que a gente está precisando tanto na universidade, então, nossa, estamos precisando muito. Então, olha só, deixa eu pegar carona aqui, fazer uma outra perguntinha ainda, um pouco na esfera desse seu background em psicanálise e tal. Eu ia te perguntar uma coisa, assim, você acha que esse seu background, ele te ajuda, quando você pensa, assim, como que o seu background afeta o seu trabalho, a sua formação de pessoa, por exemplo, você consegue ver assim, por exemplo, ele afeta mais, você acha que a forma com a qual você percebe a sua pesquisa, os alvos da sua pesquisa, aquilo que você estuda, é algo que te capacitou a ter um olhar mais profundo sobre o que você faz, ou talvez seja as duas coisas, tá? Esse ou não é um ou exclusivo, não. Exclusivo. Ou você acha que esse teu background ele trouxe mais uma identidade para o seu trabalho dentro da STEM, por exemplo, quando você trabalha em educação matemática nesse contexto da STEM, você acha que esse seu background trouxe uma unicidade, uma identidade para o teu trabalho? Quer dizer, é mais uma coisa mais convergente da tua relação com a tua pesquisa ou é mais uma coisa do que você produz, mais divergente no sentido do que você coloca para fora e produz, assim, em termos de pesquisa acadêmica? Carlos, essa é uma questão assim que eu entendo que essa formação que eu fui buscando ao longo, né, da minha foi provocada pela inquietude da sala de aula, para começar, né? Então, assim, o querer, exatamente como você disse, né, o desejo de compreender que desejos estão envolvidos nessa relação com o aluno, foi que me levou a buscar esses elementos, né, de formação, tanto na filosofia quanto na psicanálise. Tá? Sim. Então, eu vejo assim que, do ponto de vista político, por exemplo, é uma intervenção, já começa por aí. Eu entendo que toda a formação que eu fiz tem um propósito não só desse desejo de compreender, mas ele é um desejo, vamos dizer assim, que está no entorno, né, de uma questão política, ou seja, ele é uma intervenção. Com isso, eu quero fazer uma intervenção política em termos da educação, da prática educacional em sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Né? Primeiro, eu olho para o meu aluno, né, ou para os alunos, como sendo esses objetos interdisciplinares, para começo de conversa. Né? Então, assim, e desse ponto de vista, eu tenho que me socorrer de várias áreas. Né?
Segundo, é uma intervenção política no sentido que a gente tenta quebrar com essa rigidez do nosso sistema educacional, da nossa sala de aula, que até hoje ainda persiste. E não só no seu funcionamento local, mas no próprio funcionamento institucional, e esse é bem mais difícil de romper, né, com essa estrutura. Então, o que eu sempre digo é que a gente procura dar uma estremecida nesse sistema, né, via a sala de aula, mostrando um funcionamento diferente do que o ensino tradicional vigente naturaliza como sendo o movimento que todos deveriam seguir, né? E é o que a gente diz que não é, né? Não existe uma naturalização, né? Não existe nada natural. Tudo é uma forma de olhar do ponto de vista de uma certa posição de poder para a sala de aula, ou para a estrutura, né, ou para esse aparelho ideológico de Estado, como, né, usando os termos do Althusser, né, e que formam as pessoas. Então, acho que tem de tudo um pouco nessa busca de formação ampla, mas eu entendo que os 2 pontos fundamentais são o meu aluno, como um objeto interdisciplinar de estudo, tá? Ou seja, eu preciso olhar para ele não só como uma especialista em matemática, mas como alguém que vai compreender onde está essa posição desejante relativamente ao processo de aprendizagem, né? E há sendo uma intervenção, sim, política na instituição de ensino, né, onde quer que a gente esteja. Olha só, maravilha. Obrigado, Tânia. Bacana te ouvir. Ó, tem o Wagner Viana aqui presente lá da UERGS, ó. Tá presente aqui. Tá, a Miriam tá aí mandando um beijo. Beijo pra Miriam, ó, pro Oli também. Tudo de bom pra eles lá. Tá, gente pra muito queridos. Muito beijo. Daqui a pouco eu vou começar a botar aqui um monte de beijo aqui na tela. Obrigado ao carinho do Wagner aqui também. Show de bola. Então, vamos então, Tânia, assim, vamos então nos aproximar do tema, digamos assim, do programa. E aí eu ia propor o nosso papo, estruturar uma questão que você falou agora, uma coisa muito que eu acho que tem tudo a ver até com o que eu vou falar agora e perguntar para você. Que é a questão da nossa sala de aula atual, quer dizer, o nosso modelo relacional que essa sala de aula pressupõe, que ela considera. E isso a gente vai falar de EAD, metodologias ativas na pandemia. Então eu ia propor a gente começar. Vamos começar uns 2 anos atrás, ou 3, e vamos pensar no ensino presencial clássico. Quer dizer, você tem todo um trabalho muito forte na questão do ensino de cálculo nas universidades, e isso é algo que também lá na UF, que é a universidade que eu trabalho, é uma questão grave. A gente tem uma repetência enorme, e aí boa parte assim do que a universidade durante anos colocou é que sempre se julgou ser uma falta de base, assim, aquele entendimento padrão da universidade de falar que é a falta de base, é a falta de base, é a falta de base. Quando, na verdade, claro que a falta de base não ajuda. E ela existe muitas vezes. Mas há uma questão epistemológica. Há um salto grande de posicionamento, de expectativa, até no nível do rigor, do que é esperado do estudante. Enfim, tem vários pontos importantes. Mas eu digo, essa questão com cálculo é uma questão delicada. Você sabe disso. E assim, antes da pandemia, no contexto presencial, a gente via, na verdade, e tem até hoje, um modelo de sala de aula que é centralizado no professor, né? Quer dizer, fala-se ensino, e fala-se muito pouco de aprendizagem, fala-se muito pouco do estudante, quer dizer, tudo muito centralizado no professor. Quer dizer, socialmente, quer dizer, o nosso modelo relacional, socialmente falando, ele é um vexame, porque ele é concentrado, né, em cima muito do professor, não é verdade? Sim. E eu acho que
As metodologias ativas, quando elas chegaram, sobretudo assim sendo discutidas na universidade, pelo menos na UF, eu estou tomando um caso particular aqui, houve muita dificuldade de entendimento, essa coisa da descentralização, do deslocamento do professor, a imagem do professor que coloca, que comunica, que centraliza, que detém todo o ritmo, todo o percurso, está no volante do carro, né? Quando vai dar o volante, de repente, para o estudante agir como mediador, quer dizer, um cara que está como copiloto ali, com o Google Maps na mão, ajudando o estudante a... né? E aí, eu digo, dentro dessa dificuldade, acho que é a primeira pergunta, qual é a sua análise desse contexto, dessa passagem, assim, de um modelo de sala de aula, que eu sempre chamo de falido, eu sei que é um pouco forte, mas é um modelo meio falido de sala de aula, para as metodologias ativas. Como que essa transição, você percebe essa transição ainda no contexto presencial mesmo? Sim, a gente vem trabalhando sobre essa questão de compreender, né? Porque se a gente propõe uma mudança, é preciso, antes de propor qualquer mudança, compreender o contexto daquilo que a gente quer mudar, tá? Então, esse foi um dos estudos que vimos realizando desde o tempo da minha licenciatura, né, nesse grupo de estudos que o Charles coordenava, né, e com esse teórico francês que o Roberto havia trazido, né, nós começamos a compreender o que são essas relações, né, que ocorrem dentro da instituição chamada escola, em qualquer nível que seja, tá? A gente não precisa só particularizar em termos do trabalho sobre ensino de cálculo numa sala de aula do ensino superior, mas isso atravessa toda a instituição escolar, na verdade, né? Porque a escola, ela está funcionando perfeitamente para esse sistema capitalista no qual vivemos. A verdade é essa, ela não está errada, né? Ela está funcionando extremamente bem. O que a gente diz que não está certo? É porque a gente tem um certo incômodo sobre exatamente a exclusão que ocorre nesse ambiente. E, aliás, nós somos os responsáveis por essa exclusão, como professores, né? Nós desenvolvemos duas funções com as quais temos de lidar. Diria assim que somos quase que bipolares, né? Somos tutores, de um lado, porque queremos que o nosso aluno aprenda, né? E do outro lado, nós somos o juiz, aquele que vai definir se o aluno vai ir adiante, prosseguir nos seus estudos. Então, a gente tem essa dupla personalidade incorporada na sala de aula, o que é um problema, né? A grande questão que a gente vem colocando se perguntando sobre esses critérios de avaliação que caracterizam exatamente a escola como um lugar de exclusão, né? Então, é o lugar onde acontece a exclusão, segundo alguns critérios. Muito bem. Aí a gente começa a pensar como que a gente pode mobilizar, né, critérios diferentes relativamente a essa sala de aula. Quando a gente vai para as metodologias ativas, por exemplo, né, e aí vem dentro do âmbito da educação e da educação matemática se pensar nas suas variantes, né, de pesquisa sobre a metodologia ativa. Nós temos a resolução de problemas, temos a aprendizagem baseada em projetos, baseada em aprendizagem por pares, né? Enfim, nós temos algumas variantes, né, relativamente a um processo em que tira o professor do foco, né, ou pelo menos deveria tirar o professor do foco e colocar, então, no centro de tudo o nosso aluno. Tá? Deveria. Muitas vezes não é assim que a gente percebe, porque como a gente costuma dizer o seguinte, o que a gente aprende na psicanálise é que o professor tem aquela ansiedade, né, da fala, ou seja, ele tem uma pulsão de falar o tempo todo.
E muitas vezes é incontrolável para algumas pessoas, né? De fato, a gente vê assim, uma dificuldade muito grande do professor abrir mão dessa posição de falante, de detenção, da posição de eu sei tudo, tá? Ele pode até saber como se organiza a sua disciplina, entretanto, ele é cego relativamente e desconhece como se dá o processo de aprender do aluno. Que, aliás, como nós somos sujeitos e somos indivíduos, temos as nossas características próprias, né, em termos de idiosincrasias, ansiedade, relações com outros, né? A gente não sabe dizer qual é o processo de aprendizagem, que poderia ser um processo geral. Cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu tempo, né, tem as suas dificuldades, as suas certezas a serem derrubadas, né, para serem adquiridas novas certezas. Então, a passagem, né, do ensino tradicional, para as metodologias ativas funcionarem em sala de aula, no presencial, né, nos mobilizou, em termos agora das pesquisas que vimos conduzindo durante esse tempo, né, nos levou a pensar exatamente no que era o cerne desse processo de exclusão, que é a questão da avaliação. E aí a gente faz uma proposição de separar, né, essa avaliação. Isso não é uma coisa nova, inclusive, na educação a gente vê esse registro em alguns autores mais antigos, inclusive, que é falar da avaliação somativa e da avaliação formativa. Né? Então, ter bem claro isso para começo de conversa. E aí que a gente, então, trabalha com uma metodologia chamada assimilação solidária, onde a gente propõe, isso no presencial, tá? Que seja ao lado da avaliação somativa por conteúdo, haja um processo de avaliar o aluno pelo esforço de trabalho entregue durante a aula, o que faz com que o professor ele assuma efetivamente, né, o papel de simplesmente ser um tutor, aquele que vai ouvir. E aí a psicanálise nos ensina mais uma coisa, né? A gente, no divã, né, quando a gente está com um paciente no divã, a gente não interfere, isso na linha lacaniana. A nossa interpretação nada mais é do que fazendo algumas pontuações na fala daquele que ouvimos. Então, daí a gente então tem um princípio, tá, que a gente vem carregando há anos, que é a gente ensina ouvindo, enquanto o aluno aprende falando, exatamente transportando esse cenário da clínica, né, para a sala de aula. Isso é difícil, porque o professor tem essa compulsão da fala, né, tem essa pulsão, né, do falante, né, e delegar ao aluno essa posição de falante, abrir mão dessa posição de fala, que é uma posição de poder, por isso ele o tem, naturalmente, né, uma posição de poder do eu sei, eu controlo aquilo que você me perguntará, né? Então, assim, ele tem todo o controle da sala de aula, então ele não se assusta com nada. Enquanto que, quando a gente está na posição de ouvinte, a gente leva cada susto que a gente não se faz ideia, né? Ou seja, a gente ouve cada coisa que diz assim, bom, deixa eu pensar rapidamente o que é que eu tenho que fazer para colocar o aluno, né, então, de volta, ou o grupo, porque aí a gente também tem todo um trabalho, né, conforme as metodologias ativas, né, uma vez que a gente entende que a produção se dá coletivamente e em colaboração, a gente lança a mão do recurso da estratégia, tá, de trabalhos grupais. Então, fazer isso é difícil. E fazer o aluno falar, porque ele vem de uma tradição de ouvir, é extremamente difícil. É extremamente difícil. Tá? O aluno, ele muitas vezes, eu já tive turmas em que era tão difícil, né, fazer com que os alunos falassem que eles ficavam mudos
né, se recolhiam nessa mudez, né, em ficarem mudos, e a gente, para provocá-los a falar, a gente institui o silêncio. Ou seja, a gente silencia para obrigar exatamente uma fala emergir nesse grupo. Então, essa é uma passagem que nós fizemos, né, do ensino tradicional vigente, como a gente costuma colocar, onde o centro do trabalho é o professor quem trabalha, quem produz, né, e aonde o critério, né, de avaliação, primeiro, a avaliação é confundida entre avaliar e promover, então a gente separa a avaliação de promoção e institui um critério novo, que é a promoção pelo trabalho, sim, pelo esforço de trabalho. Fabuloso. A nossa sala de aula ainda é muito pautada. Não digo nem a sala de aula, eu digo a própria escola e a própria universidade, o andamento das ações, seja da disciplina, do curso, né, a estruturação de todo o processo formativo, se a gente puder chamar assim, é muito calcado em cima da questão da prova, né, e sempre numa relação que é, em certos termos, por vezes de ameaça, tipo, vocês estão falando aí, estão rindo, né? Quero ver rir no dia da prova, né? Quero ver no dia da prova rir. Quer dizer, a prova, ela de maneira implícita, de maneira sutil, é sempre colocado como mais um evento de poder, um evento local, né? É um evento que usa um instrumento que é o mesmo para todos, né, Tânia? Isso é uma coisa terrível, quer dizer, vale apenas o que acontece quarta-feira de 10 a meio-dia, todo mundo tem o mesmo instrumento, então, quer dizer, é uma visão muito autoritária do que se espera que cada um aprenda, como aprenda e quando você está disposto a reconhecer isso, né? E aí eu acho que você está trazendo uma dimensão muito interessante da avaliação como uma componente do ato pedagógico em si, do envolvimento e do próprio engajamento do estudante com a sua aprendizagem. Muito bacana, muito poderoso. A Miriam está falando aqui, falou uma coisa aqui, ó. Sempre lembro que o Roberto Baldino escrevia lá na lousa da cozinha do departamento: ensina-se ouvindo e aprende-se falando. É isso aí. Isso mesmo. Mas eu te interrompi, Taninha. Deixa eu ouvir mais aí. Sem problema. O que eu ia comentar é o seguinte: tanto é difícil para o professor quanto é difícil para o aluno ambos abrirem mão, né, dessa posição. Então, para o professor ter essa posição de poder, é preciso que o aluno o reconheça nessa posição. E muitas vezes é conveniente para o aluno reconhecer o professor nessa posição, porque ele espera, né, aí que a gente diz assim, que haja algum tipo de critério subsidiário de aprovação, onde ele se aproveitará desse critério para ser promovido na sua formação ao longo dos seus estudos, né, na sua passagem de uma disciplina a outra, de um ano a outro, enfim. Isso é um problema sério e a gente faz uma reflexão sobre isso do ponto de vista, inclusive, político, né? Sim, a gente pode muito bem evocar para isso os trabalhos de Foucault, além dos trabalhos do próprio Althusser, que já fez toda essa reflexão, né? E temos também os trabalhos dos, como a gente costuma dizer, do pessoal da reprodução, né? O próprio Bourdieu, em textos antigos ainda, né, falando sobre a questão dessa movimentação na escola. E a gente vai mais a fundo de compreender esse micro espaço que é a sala de aula nessas relações que ocorrem entre professor e aluno. E não é assim muito, não é pouco comum a gente ouvir muitas vezes um colega dizer assim: eu sempre tenho uma cartada. Eu, assim, certo, tenho sempre uma carta na manga, né, para controlar a turma ou para, enfim, né, para fazer com que ele possa trabalhar na sua sala de aula, que eu acho isso um pouco absurdo, porque a gente aprende que embora, né, o tradicional vigente não diga, mas ele tem um contrato de trabalho,
Sim. O que a gente faz é dizer assim, olha, o contrato de trabalho ele tem que ser explícito. O aluno tem que entender quais são os critérios pelos quais ele será promovido. Não estou dizendo que eu estou avaliando se ele aprendeu ou não, estou dizendo dos critérios pelos quais ele será promovido. Se ele aprendeu ou não, é outro departamento. Tá? E hoje a gente está pensando, inclusive, nos avanços dessas reflexões que a gente vem fazendo no nosso grupo de pesquisação remoto. Opa! Que nós temos, Daqui né? a pouco vou colocar, preparar a tela aqui. Então, para você. É o GPA. Então, abrindo um parênteses, nós temos um grupo de pesquisação, é uma tradição, na verdade, que desde o Rio de Janeiro, quando ainda discutíamos a formação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, nós tínhamos o GRIO, né, que era o Grupo Rio, no Rio de Janeiro, e que era nesse formato de pesquisação, e depois vimos vamos dizer assim, repensando esse grupo, né? Quando fomos para Rio Claro, nós propusemos um outro grupo de pesquisação lá em Rio Claro, estava associado ao mestrado e ao doutorado, não tinha doutorado ainda na época em que nós estávamos lá, ao programa de mestrado em Educação Matemática da Unesp, em Rio Claro, e esse grupo de pesquisação, naquela época, nós tínhamos professores, alunos da pós-graduação participando. Depois, quando eu fui... A Siri, perdão. Então, depois, quando eu fui para o campus de Bauru, como docente, né, na Faculdade de Ciências, no Departamento de Matemática, também nós tivemos um grupo de pesquisação, tá? E hoje nós temos o grupo de pesquisação remoto, em função da pandemia, onde nós reunimos professores do ensino básico, professores do ensino superior, e temos por objetivo exatamente pensar a sala de aula. Então, a gente traz a sala de aula para a discussão, pensamos das nossas experiências, trocamos ideias sobre as nossas experiências, refletimos sobre essas experiências, trazendo autores, sim, né, teóricos como Bachelard, como Pichon-Rivière, Althusser, Marx, Hegel, Lacan, né, enfim, toda essa turma, né, e atualmente ele é formado por esse pessoal que, com essa identidade aí que nós criamos, essa identidade visual, e nos reunimos aos sábados, né, agora. A gente vai retomar as atividades agora dia 20 de março, no sábado. Na tela tem o QR Code, o pessoal que quiser conhecer, tem um site, aponta o celular aí para esse QR Code, vai chegar direto no site lá do GPAR, não é isso? Remoto. O GPAR vai chegar para conhecer, participa, vê como é que é muito bacana, tá lá o site deles à disposição do grupo. Maravilha, olha que bacana. Tem até já uma pergunta aqui já para você, já vou botar na tela aqui também. Ô Tânia, olha que bacana, aqui da Ana Maria. Ana Maria está perguntando o seguinte, olha. Tânia, essa metodologia ativa pode ter a ver com o Decroly e os centros de interesse, onde ele pautava que o aluno observava, associava e expressava o que tinha entendido? Ana Maria, obrigada pela questão. Eu acho que é importante, né, você colocar a partir desse referencial, que não é o meu referencial, tá? No referencial que nós temos em termos das reflexões que fazemos e que direcionam, pautam, né, as nossas ações, né, a gente tem bem claro que o aluno ele não é observador, tá? E, ao contrário, ele é extremamente ativo. O que significa ser ativo, né? Ele precisa, a gente está, inclusive, ressignificando agora alguns desses termos e expressões que nós utilizamos na educação matemática e na educação de modo geral, ou na área de ensino, né? Que são os conceitos, avaliação somativa, avaliação formativa, aprender, ensinar, pedagogia e didática. São termos que gravitam em torno de qualquer tipo de metodologia, diga-se de passagem. Quando a gente trata da metodologia ativa,
A gente vem nesse momento da discussão no GPA repensando esses termos, né? Repensando esses significantes. Então, por exemplo, aprender para a gente, isso implicará exatamente como o aluno atuará num grupo, né? É ele se fazer representar por significantes que muitas vezes até ele não detém, mas ele vai buscar esses significantes para se fazer representar perante o grupo. Nesse sentido, nós temos autores como, por exemplo, Pichon Rivière, que fundamentam o que é um grupo operativo, exatamente no sentido de que os componentes desse grupo interagem de modo a produzir, né, segundo as suas dificuldades, os seus interesses e as suas potencialidades. Então, jamais o aluno ele vai observar. Na verdade, o aluno ele vai tentar se expressar, ou seja, a gente vai cutucar o aluno em grupo para ele se fazer representar e muitas vezes representar o próprio grupo, né? Essa é a ideia, é fazer com que, na verdade, o grupo de alunos ele se torne tão coeso no sentido de que todos se preocupem com todos, ou seja, cada um se preocupa com os demais e todos se preocupam com o um que está no grupo, né? Então, ele não observa, ele atua, ele fala, ele se faz representar por significantes, muitas vezes, com os quais ele pouco lida, né? E esses significantes não estão só na matemática, não. Estão nas suas representações em termos dos silêncios, das resistências, dos gestos, né? Ou seja, o aluno é o centro do trabalho, né? Então, em torno dele é que o professor, no caso, organizará a sua didática ou a didática e uma pedagogia associada de modo coerente, né, para exatamente fazer com que o palco seja do estudante. Fantástico, Tânia. Obrigado pela resposta e a pergunta. E aí eu vou fazer agora... Vamos então avançar um pouco aqui no nosso papo em relação à questão da EAD. Porque antes da pandemia ainda, a pandemia não chegou, tá? Estamos em 2019. Vamos botar então assim, a EAD ainda, por exemplo, na universidade, Tânia, a EAD ainda não era todo mundo que se engajava, que acreditava ou que conseguia se adaptar. Quer dizer, muitos professores ainda muito habituados e muito, não vou dizer presos, mas talvez presos a um modelo assim de aula presencial, na verdade, talvez preso ao modelo que concentra. Quer dizer, na hora que a gente falava em EAD, até mesmo naquela questão daquela carga horária complementar, ou aquela carga horária que pode ser utilizada em ambientes virtuais ou em plataformas online, etc., a gente tinha muita dificuldade dos professores em relação a isso. E essa dificuldade, naturalmente, eu assim penso que ela perpassa três grandes pontos. Um primeiro é a questão estrutural de acesso à internet. Alguns professores, alguns estudantes têm problema de dificuldade de acesso, é uma questão de estrutura, tem computador, tem acesso, tem internet, enfim. Uma questão, segundo ponto, que seria a proficiência técnica do professor em usar aquela ferramenta, quer dizer, que é uma coisa mais de sabe mexer, de conhece o que ela tem a oferecer, ou como configurar, ou como montar, ou como propor uma tarefa, ou algum tipo de encaminhamento. Seria o segundo ponto. Mas acho que o ponto maior da grande dificuldade é uma questão de metodológica mesmo, talvez de perceber, por exemplo, uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem como algo que permita assim, propor trânsitos pedagógicos que sejam descentralizados, aquela coisa que a gente está falando antes, né? Quer dizer, as metodologias ativas e a EAD, elas encontraram muito espaço dentro da EAD, as metodologias ativas dentro da EAD. Muitas foram
reforçadas e quase que configuradas ali dentro, como estruturas de mediação em fóruns temáticos, essa coisa da sala de aula invertida, foi muito assim, reforçada, estabelecida na EAD. E aí eu vejo que os professores ainda usam tipo os ambientes online em termos de repositório para botar PDF, para botar o texto que tem que ler ou para dar um aviso, mas não como um ambiente de trânsito, de encontro, de socialização, de debate, enfim, de experiência significativa. Aí eu queria perguntar para você o seguinte: você acha que esse quadro de dificuldade dos professores em relação à EAD de alguma maneira se relaciona um pouco com a dificuldade dos professores no presencial do que a gente falava antes? Quer dizer, a dificuldade é mais na questão dessa descentralização, como você percebe isso daí, essa comparação entre EAD e / presencial com metodologias ativas? A pergunta é bem legal, assim, pasmem, mas eu era uma das pessoas que tinha uma restrição, uma certa reserva, né, à educação à distância, né? Em função muito do que a gente vê e ouve, né, sobre o funcionamento de instituições que dizem, né, promover uma formação profissional, né, a partir da educação à distância, né? Exatamente quando a gente olha para esse quadro, né, isso antes da pandemia também, né, o que a gente via era exatamente muito isso. O professor que grava uma aula, porque ele não sabe sair do quadro, essa é a verdade, né, deposita aquela aula, tá, para que o aluno assista, tá, deposita no ambiente virtual, e o mais utilizado e o mais conhecido é o Moodle, tá, sem dúvida alguma. Tá? Então, deposita no Moodle, né, fichas de trabalho, livros, enfim, uma série de materiais didáticos para o aluno ter acesso e poder usar como recurso de aprendizagem, né? Pouco se utiliza, né, o fórum, porque ele próprio não sabe conduzir a discussão via um fórum, o que não é fácil. Você manter, né, você ter regras de funcionamento de um fórum, não é nem um pouco fácil isso. Ou seja, tudo apontava para uma utilização dessas plataformas, né, e da própria organização da educação à distância, no sentido de reforçar esse distanciamento entre professor e aluno. A bem da verdade era essa. Tá? A bem da verdade é isso. Se a gente vai falar em educação à distância, na verdade, a gente pode até, eu não sei se vocês lembram, mas tinha aqueles cursos à distância, e no tempo da ditadura, que era por correspondência. Rádio, não, curso de rádio e TV a cores, TV não, preto e branco. Carlos, antes disso, Instituto Universal Brasileiro, pô. Os cursos por correspondência. Se, por exemplo, eu lembro bem disso, se você queria fazer um curso de correspondência em técnico, em eletrônico, ou alguma coisa semelhante, até você recebia um kit em casa para você montar, experimentar com alguns folhetos dizendo como você deveria proceder. Eu sei porque eu vi isso. Eu acho que talvez seja essa a primeira experiência de educação à distância que a gente pode fazer referência. Né? Até chegar hoje, passamos... alguém é Gioconda, meu pai fez curso por correspondência, até certificado. Exato! Exato! Aí passamos para os telecursos, que é a utilização da TV, né, para divulgar ou orientar os alunos nos seus, na sua aprendizagem de matérias, né? Então tinha o telecurso de matemática, uma série de coisas, enfim. Né? Até chegarmos agora na época do computador. Nossa, eu lembro bem desses cursos.
Até a gente chegar agora na época do computador, né, da informática, onde todo mundo tem o seu notebook, tem o seu computador de mesa, né, à disposição, e pode, então, inclusive, interagir do fundo do baú, exatamente. Ai, ai, para quem tem mais de 60 anos sabe disso. Então, e a gente chega agora nesse momento, né, em que, ainda antes da pandemia, né, onde a educação à distância ela é, vamos dizer assim, tornada um espaço, né, de um certo grupo, né, eu costumo dizer que são investidores na educação, né? São investidores na educação que, na verdade, não estão preocupados com a educação. Tá? Não estão preocupados com a educação, sejamos bem francos. Sim. Tá? Então, inclusive, na época em que o MEC ainda fazia algumas supervisões, né, em algumas instituições, nas instituições para avaliar o funcionamento, a gente sabia de casos assim horrorosos, né? Da noite para o dia, uma biblioteca ser montada num container, porque a instituição tinha que ter, embora oferecesse, né, o chamado curso à distância, de formação à distância, ele tinha que ter recurso para acesso presencial. Tá? Então, a gente soube de casos assim, de instituições que da noite para o dia tinham uma biblioteca montada num container. Então, os absurdos, a que se chegou exatamente porque se via a educação, como ainda hoje se vê, na verdade, né? A gente tem Sim. ainda isso, não se pode negar, né? Como um negócio, né? Um negócio onde tem que dar lucro, porque não podemos esquecer, estamos num sistema capitalista e qualquer Sim. negócio tem que dar lucro, né, montado Sim. nesse sistema, né? Mesmo aquele que diz que visa a educação ou fomentar a educação ou a formação de um profissional, né? E aí, se você quiser, a gente já pode passar para o tempo, né, vamos dizer assim, da pandemia, né, onde nós somos obrigados a lidar com recursos, né, de teleconferência ou teleconferência, né, ou videochamada. Né? Sim. Somos obrigados a lidar com esse recurso tecnológico. Muitos professores, em princípio, rejeitaram um pouco essa ideia, né? E até hoje é muito interessante que eu ainda vejo alguns rejeitarem, porque acham que é melhor a aula presencial. Né? Por quê? Porque a ideia da aula presencial é aquela, como eu disse, né, que a gente vê, né, a gente passa e vê o professor ao quadro falando, né, dizendo o que é uma demonstração matemática, o que é como se desenvolve um determinado conceito, como é que se resolve, como é que a gente lida com um determinado procedimento matemático, né? Aí passa para os exemplos e dos exemplos passa-se para os exercícios muito semelhantes aos exemplos trabalhados, né, ao quadro. Né? E aí o aluno fica confortável de ouvir um professor na sua língua, né, claro, então ele entende, supostamente, né? Depois, como ele vai fazer um exercício semelhante àquele que imediatamente o professor deixou ali no quadro como exemplo, ele tem aquela sensação de que aprendeu tudo. Né? Aí chega no dia da prova e diz assim, mas eu não entendi nada, o que está acontecendo? Eu estudei tanto, eu fiz todos os exercícios, bem parecidos com os exemplos, e agora na hora da prova eu não consigo resolver os exercícios. Tá? Então, esse é um problema que o professor ele não consegue se desvencilhar disso. Então, essa é uma das queixas que a gente vê com relação ao uso, né? E é um uso muito interessante que a gente pode fazer desses recursos como o Zoom, o Meet do Google, não? Que são essas plataformas para a gente poder conversar com o aluno. Maravilha, Tânia. E aí, uma coisa que eu acho interessante, quer dizer, desse momento
quando chega a pandemia e todo mundo, de modo compulsório, opa, agora temos Agora não que tem dar, jeito. agora é o Meet, agora é o que eu vou usar o quê? Tal. Em um primeiro momento, pelo menos assim, eu percebi todo um movimento de o pessoal tentar reproduzir dentro do modelo de trabalho remoto e online, reproduzir as práticas que eram desenvolvidas presencialmente. Era quase que uma mera transposição. Quer dizer, como eu faço isso, aquilo, aqui. Né? Como eu faço aquilo, aqui. E aí, por exemplo, a questão da avaliação, eu acho que foi o checkmate para derrotar essa, assim, porque é aquela história que a gente está falando, né? Escola, universidade, baseada numa relação que é marcada por prova, né? Que sempre coloca o estudante meio que um cara que potencialmente é corrupto, que ele vai querer burlar a prova, ele vai querer colar, ele vai querer ver. E aí, de repente, agora vai querer botar a webcam para filmar o rapaz fazendo prova. Vai ter alguém olhando o tempo todo para ele, para ver se ele olha para o lado, se ele pega algum papel. Eu acho que a questão da avaliação, quando a gente migrou para essa questão do ensino remoto emergencial, vamos botar assim, que eu não chamo nem de EAD, porque não é EAD, é uma... A gente teve uma crise, na verdade, e as próprias instituições, assim, meio que sem saber o que fazer. Olha, não pode dar avaliação no primeiro mês, avaliação só no terceiro mês, pode trancar. Quer dizer, estava claro para todo mundo que ninguém sabia o que fazer. E ao mesmo tempo, eu percebi, quer dizer, que muitos professores que antes tinham uma posição extremamente reservada quanto à questão da EAD, quanto à questão das práticas online, quanto à questão da utilização de plataformas, seja Moodle, seja Google Classroom, seja o que for, e tentar passar uma tarefa, promover uma discussão, acompanhar uma discussão, alguns começaram a se sensibilizar, eu não sei se por falta de opção ou por uma oportunidade que a vida acabou forçando goela abaixo. Enfim, eu acho que a gente está num momento complicado, delicado, né, terrível, claro, mas eu acho que está tendo um impacto que pode ser interessante. Eu queria te ouvir sobre qual é a sua perspectiva, assim, como professora de uma universidade e que está observando, pode não ser da UERGS, mas pode ser dos seus pares, quer dizer, dos relatos que você ouve, Tânia, certamente dos seus colegas, sobre esse momento. Tem tanta coisa envolvida, né, nessa trajetória que vimos construindo, né, desde o momento em que nos vimos obrigados, sim, foi, de fato, né, a lidar com tecnologias para trabalhar com nossos alunos. De início, eu também entendia, né, logo quando começou esse tumulto todo, eu também fiquei um pouco perdida, porque nunca tinha lidado com um trabalho exatamente, né, remoto, e até entrei nessa questão, né, dessa diferença, né? O pessoal diz assim, isso não é educação à distância. Eu, de início, até achava que, de fato, né, a Meire está dizendo assim, não podemos conseguir EAD, que é normatizado com ensino remoto emergencial. Pois completamente distinto. Pois é. Então, assim, eu acho que temos de repensar exatamente essas duas questões. Educação à distância e ensino remoto emergencial. Ok, fomos colocados numa situação de ensino remoto emergencial, tendo de fazer uso da educação à distância. Não tem jeito. Estamos, sim, operando com educação à distância. Tá? Eu entendo que, do ponto de vista político, a gente largou na mão exatamente dessas instituições, né, que viram, né, nessa educação, no que chamavam de educação à distância, né, um meio, né, de captar alunos
a baixo custo e alto lucro, pelo que cobram dos alunos das suas mensalidades, naturalmente, né? Porque esse movimento está muito próximo das instituições privadas. Tá? Poucas instituições públicas têm no seu portfólio, né, ofertas de cursos no modo de educação à distância, aqui no Brasil, não lá fora. Lá fora é outro papo. Tá? Então, eu entendo que assim, não há uma normatização no sentido de como deve funcionar a educação à distância em termos de recursos e procedimentos do professor. Porque se assim pensarmos, é a mesma coisa que o ensino tradicional vigente diz para a gente. Não, você não pode trabalhar em grupo. Porque você é professor e tem que estar à frente da sua turma. Você tem que colocar a sua posição de autoridade. Você não pode deixar a sua turma à vontade. Né? É assim que a gente ouve, muitas vezes. Então, essas normatizações, a gente tem que parar, refletir bem, porque são normatizações para dar continuidade ao sistema escolar dentro do sistema capitalista. É assim que a gente tem que analisar essa situação toda. Tá? Então, essas normatizações, o professor tem que fazer X provas no semestre. O professor tem que fazer obrigatoriamente avaliações, ditas avaliações de aprendizagem, que não, na verdade não são instrumentos que vão definir se o aluno passará ou não para uma outra etapa na sua formação. Então, se define que sejam provas escritas, como você chamou a atenção, por exemplo. Então, essas normatizações, elas existem, né? A partir do que se diz que seja uma EAD. A gente tem que subverter isso, assim como a gente subverteu, né, ou tenta subverter, a sala de aula presencial. Então, a experiência que nós tivemos, por exemplo, nesse semestre, e aí tem um problema que é institucional, sim. No grupo de pesquisação, por exemplo, nós trazemos essas nossas dificuldades de lidar com esse sistema nesse momento. E alguns relatos de colegas dizem assim, eu não posso, por exemplo, fazer o que você faz, Tânia e Roberto, né? Como nós trabalhamos, que nós temos o apoio da instituição. Nós temos o apoio da coordenação do curso para realizar um trabalho de educação à distância, porque estamos educando em modo remoto os nossos alunos. Por isso que eu reivindico que a gente tem que fazer uma reflexão sobre esse termo. Tá? Normatizações não são eternas, tem que se ver em que momento elas foram instituídas e por quem e com que olhar, com que objetivo. É aí que a gente tem que subverter. Então, muitos colegas dizem assim, nós não temos apoio da instituição. A instituição diz o seguinte para os alunos, você pode entrar na aula síncrona, mas não precisa abrir as câmeras. Já começa um problema. Então, por exemplo, nós tivemos apoio da instituição e da nossa coordenação de curso aqui na Engenharia de Computação, onde os alunos, eles entram nas aulas síncronas, são 2 encontros semanais, de 100 minutos cada encontro, e como a gente está dizendo, olho no olho. Então, todo mundo de câmera aberta, a gente não há permissão de fechar a câmera, né? E assim, a gente nunca teve uma pontualidade tão grande, inclusive, em aula, como a gente está tendo. É ótimo. Eu abro 5 minutos antes da sala e já está todo mundo lá na sala esperando, né? E assim, muitas vezes a gente passa do tempo. Quando a gente vê, é incrível, né? Quando eles não têm nenhuma aula a seguir, né? Como havia muitas vezes, né, num determinado dia da semana, eles não tinham aula a seguir, a gente ia horário adentro. Né? Então, assim, isso permitiu que a gente fizesse um trabalho, inclusive, modificando exatamente esse processo
da avaliação somativa. Sim. Nós mudamos esse processo. Sim, Né? sim. O que nós fizemos? Nós estamos chamando de avaliação de como o aluno se expressa em termos do quilting point, que a gente também traz da psicanálise para o trabalho da sala de aula. Tá? Então, ao invés do aluno entregar coisas por escrito, né, a gente faz ao vivo e a cores. Então, nós temos assim, um conjunto de perguntas, né, onde eles estudam, a gente discute uma atividade, uma ficha de trabalho, tá, com antecedência, um assunto, e depois, naquela ficha de trabalho, nós temos pontos de justificação de uma passagem a outra, de uma fórmula para outra. Tá? Sim. E aí é o que a gente chama de quilting point. Então, é o quilted speech, na verdade, a fala pontuada que a gente vai fazer com que eles, então, justifiquem. Desse ponto de vista, é outra coisa que a gente está tentando subverter. A gente não está avaliando a aprendizagem. A gente está avaliando como eles se colocam diante do professor. Tá? Então, como eles apresentam uma compreensão. E é muito interessante que esse processo, muitas vezes, a gente precisa conversar sobre aquilo que ele nos dá. Não é uma resposta definitiva. Não é, quantos são 2 mais 2, Carlos? São 4. Não, não é isso. É uma conversa, né, sobre a compreensão, como eles compreendem cada passagem e todo o problema com eles tratado a partir de assuntos que, olha, a gente ficou assim muito satisfeito com o curso de cálculo 1 que nós demos para essa turma de engenharia de computação, porque por incrível que pareça, né, pode aparecer assim meio... não, isso não acontece? Não, aconteceu. A gente conseguiu trabalhar com eles um pouco do conceito de convolução num assunto que é normalmente tratado no cálculo 3, que a turma de cálculo 3, inclusive, tinha tratado. E nós conseguimos fazer um tratamento, né, de assuntos como esse no cálculo 1. Mas a gente tem que sair dessa angústia, primeiro, de querer cumprir programa. Né? Então, assim, eu te mostrei um mapa conceitual. Né? Sim, a gente trabalha com mapas conceituais da disciplina. Deixa eu mostrar, a galera deve estar aqui curiosa. Deixa eu botar aqui na tela, atenção, olha só, esse é o mapa conceitual que a Tânia mostrou lá da disciplina esse de cálculo 1, lá na UERGS. Cálculo 1, isso. Exato. Esse mapa, ele é entregue para a turma, né? É um dos materiais depositados no Moodle, sim, né? Para que eles tenham acesso a todo momento, quando eles quiserem, se não puderem baixar, imprimir, mas eles têm acesso online. Né? Ele dá um panorama de todo o trabalho que será realizado no período letivo, no semestre. Então, nessa proposta com essa turma, como era uma turma onde nós tínhamos alunos repetentes e que estavam traumatizados de um trabalho anteriormente feito, né, em cálculo 1, né? Então, a gente disse assim, a gente não pode repetir, isso é outra coisa, né? A gente não pode repetir o curso pelo qual eles passaram. Isso é um massacre para a pessoa. Até porque não é só um massacre, mas ele entende o seguinte, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já sei. Ele acha, né, ele acredita piamente, né, que por ter passado pelo curso, né, ele reteve alguma coisa, mas, na verdade, o que ele reteve foram informações sem qualquer correlação. Então, a gente apresenta esse mapa conceitual, onde os conteúdos eles atravessam de modos diferentes, tá? Em versões diferentes, em roupagem, né, distinta, sim, o mesmo conteúdo sendo abordado de diferentes perspectivas. Interessantíssimo. E eles vão acompanhando esse trabalho a partir das fichas de trabalho que eles recebem, né, que a gente elabora. Eles vão localizando essas fichas, né,
que dizem, essa ficha está ligada a esse conceito, está ligada a esse conceito, está ligada a esse conceito. Então, eles veem que não há uma linearidade. Sim. Segunda coisa que a gente rompe é com a linearidade, né, de apresentação de conteúdo. O que a gente faz é trabalhar a partir de uma situação problema. O que a gente fez? Covid-19. Vamos lá. Toda hora está na televisão, não está? Não tem como evitar, né? Não tem como evitar, certo? E o que mais aparece? Média móvel. Sim. Então, a gente aproveitou, tanto que a gente está dizendo que esse é um conjunto de atividades, né? É um produto educacional, que a gente chama cálculo infinitesimal, da COVID ou do Covid-19 até o teorema de Barrow. Né? Então, a gente, na verdade, trabalha já toda uma conceituação, né, que está por trás do teorema fundamental do cálculo, né, a partir da Covid-19 com a tal da média móvel. E, particularmente para o pessoal da engenharia de computação, a média móvel é interessante, porque é um conceito que eles verão lá na frente como em disciplinas de engenharia relacionados com estudos de circuitos elétricos, né, que são aqueles circuitos de passagem de baixa frequência, com os quais eles trabalham. Tá? Então, a gente já trata tudo isso, a gente vai conversando sobre isso. Bom, o que a gente exige do aluno? Que ele pesquise, que ele traga o que ele compreende, o que ele achou, vídeo, a gente indica vídeo, a gente indica vários recursos para ele trazer nesse movimento de questionar o que é que eu estou aprendendo. Né? Então, esse é um pouco do panorama do que nós fizemos e que eu sei que, se não, foi fundamental a instituição entender que esse é um processo, né, que, ao final, nós tivemos um resgate desses alunos, eles foram resgatados, eles se comprometeram com o processo de aprendizagem e eles foram aprovados. Eles tiveram permissão de ir adiante. Exatamente o que o Roberto está dizendo, promove-se pelo esforço de estar aprendendo. Está aí o meu companheiro, de quase 40 anos, vamos fazer 40 anos agora. Pô, grande abraço para o Roberto. Pô, Roberto, vem um dia aqui na Matemática Humanista, eu uso ao vivo, na frente de um monte de gente, para pressionar deliberadamente. Vai aceitar, vai dizer sim ao vivo, Roberto? Oi, que legal. Show de bola, show de Exatamente bola. Isso, né? Não é o que ele aprendeu, né? O que ele aprendeu é responsabilidade nossa, né? Então, a promoção, ela se dá exatamente por esse esforço de aprendizagem, né, que eles demonstraram ao longo de todo o semestre letivo. E é muito legal a gente ver muitas vezes um aluno que não está de início, né, participando, ele ser resgatado pelo próprio grupo. A gente ficou muito surpreso com essa turma, porque eles disseram, lá pelas tantas, eles nos contaram que eles fizeram um grupo fora da sala de aula para estudarem, trocarem ideias. Eles amavam. Não tem charme. Bom. É um sacana. Figuraça, vamos lá. Então, lá pelas tantas, eles nos surpreenderam, os alunos, né? Dizendo que eles tinham se organizado em grupo, a turma toda se organizou num único grupo, né? E eles estudavam juntos, trocavam ideias, trocavam exercícios, né? E quando eles tinham que fazer uma apresentação, eles faziam... Era tão bonitinho ver como eles faziam a apresentação. É assim, eles faziam a apresentação em conjunto, eles preparavam slides, né? Porque eles tinham a liberdade de compartilhar o que eles estavam fazendo com a gente, né? E a gente ficava assistindo o que eles nos traziam como sendo a compreensão deles naquele momento sobre aqueles conteúdos ou aquele problema que estava sendo tratado. Então, é gratificante e é como eu disse, repito, é preciso que a gente seja um grupo unido. Ou seja, o que é esse grupo grande? Professores, alunos,
funcionários, instituição, coordenação. A gente tem um objetivo. Então, nós tivemos esse suporte da instituição, coisa que muitas vezes colegas nossos têm relatado, né, que eles não estão tendo esse suporte. Então, o aluno, ele diz assim, eu não quero entrar na aula síncrona. Como assim? Quando tem aula presencial, você não tem que ir para a aula presencial? Pois é. A gente fica sem entender esse discurso, né? Então, e você é reprovado ou não é, por falta, né? As instituições dizem assim, olha, o aluno é obrigado a participar de 75% das aulas presenciais. Uai, não é assim? Né? E, de repente, não precisa mais participar? Eu entendo também que muitas vezes se diz, o aluno não tem recurso, está com problema na internet. Até nós temos problema na internet de vez em quando. Houve uma aula em que a gente não conseguiu fazer porque eu estava sem internet em casa, né? O caminhão tinha estourado os fios aqui, próximo, e caiu tudo na região. A gente sabe desses problemas, mas quando, né, os nossos colegas relatam que não são esses os problemas, porque eles sabem, né, que esses alunos têm recursos, têm como acessar, tem a internet que viabiliza esse acesso, né, a gente se questiona o que está acontecendo. Por que a instituição não ampara o professor nessa atividade? Sim. E aí, para fechar um pouquinho esse bloco, né, me fez lembrar uma fala que você colocou, Carlos, dessa tentativa, né, de adaptação do presencial, né, nessa formatação à distância. Né? Eu vi na internet alguns vídeos onde o professor, como não sabe fazer um diálogo, né, com o aluno, o que ele faz? Ele faz uma aula toda escrita no quadro, né, e apresenta aquela aula escrita no quadro. E fala, e fala, e fala, e fala. Tá? Ou seja, reproduz por vídeo aquilo que ele já praticava presencialmente. Sim, é difícil quando a gente entra numa situação com a qual nunca lidamos. Eu nunca tinha lidado com educação à distância. Nunca tinha feito uma videochamada com alunos. Né? Eu usava até o Moodle como recurso de fórum, chat, essas coisas assim, né? Quando em determinadas turmas. Não em todas. Isso foi em uma outra instituição onde eu trabalhei, naturalmente. Sim. Mas, é assim, a gente tem que se reinventar. Isso não é ser professor? Ou não é mais isso? O professor não é aquele sujeito que está sempre se reinventando o tempo inteiro? Né? A gente não está sempre dizendo assim, a gente exige do aluno que ele seja criativo e nós não somos criativos. Explica um pouco isso. Explica um pouco isso. A gente diz assim, o meu aluno tem que ser criativo. Mas eu não sou criativo? Eu uso a mesma apostila de 10 anos atrás? Como é que é isso? Exatamente. Eu não entendo esse discurso. Compreende? Eu não entendo. Como pode ser criativo sem estranhamento, né? Sem dar espaço para estranhamentos, né? Tânia, eu vou te contar uma coisa que é legal, que converge muito para o que você está falando. Você vê, só que coisa. Lá na UF, eu estou dando uma disciplina que é de novas tecnologias no ensino da matemática. Ela é uma disciplina componente do curso de licenciatura em matemática. E aí, assim, a gente tinha dificuldade presencialmente, quer dizer, para trabalhar essa disciplina presencialmente era difícil. Por quê? Questão de laboratório, questão de você ter software disponível, computador disponível para a turma toda, em quantidade, com softwares instalados, com internet, com coisas assim. Isso não havia. Aí, na ocasião, quando teve essa migração compulsória e para as aulas online, aconteceu uma coisa curiosa, porque assim, eu não estava feliz com a disciplina. Claro que é diferente de cálculo, onde ela tem uma função, digamos assim, dentro da formação dos estudantes muito mais bem definida. Mas assim, essa disciplina ela está mais para o fim do curso de licenciatura, quer dizer, você pode incluir tópicos, tirar outros e tal. E aí eu fiz uma experiência interessante que tem tudo a ver com o que a gente está falando desde o início, que você falou várias vezes, quer dizer,
com a percepção da escola, do estudante, né? Quase como uma commodity, né? Dentro do sistema, né? E assim, a ideia foi, olha só que coisa, eu pensei, primeiro tirei prova, não tem nada. A ideia é produzir conteúdos digitais, no caso podem ser vídeos, podem ser podcasts, onde as discussões elas serão, por exemplo, sobre questões envolvendo gênero na comunidade científica. Por exemplo, discutindo estudante que está na universidade, faz o curso de licenciatura diurno, está o dia inteiro na universidade, e aquele que trabalha e faz o curso noturno. E aí a gente faz um podcast entrevistando os dois frente a frente, comparando o que cada um faz com o seu cotidiano dentro da universidade, as diferenças, as questões. Aí, olha que coisa. Quer dizer, é possível a gente talvez quando eu digo aproveitar esse momento, eu digo sempre com muito cuidado, porque é tão terrível o momento dentro do que a gente vive agora, mas eu digo assim, dentro do contexto da universidade, da escola, do professor aproveitar esse momento e assim propor, repensar, assim, na verdade, possibilidades de produção e entender que aquilo que se constrói, o espaço que se dá para o estudante produzir, demonstrar engajamento, demonstrar esforço, como o Baldino falou, como você está falando, de ver pelo tempo da dedicação, pela qualidade da dedicação, pela intensidade da dedicação, ver o que ele pode produzir para discutir questões que são fundamentais. Quer dizer, tão fundamental quanto saber matemática para o professor, o que ninguém discute, né? Claro que saber matemática, claro que o conteúdo matemático é importante, mas não é suficiente para tornar ninguém um professor incrível, né? Quantos professores profundos conhecedores da matemática, do conteúdo matemático, que lecionam lá e que, por vezes, enquanto professores, eles estão ainda em construção. Então, o que eu acho bacana é isso. Quando você fala em criatividade, eu quis fazer essa pequena inserção aqui, porque eu acho muito importante essa questão da criatividade e da disponibilidade do professor aproveitar uma brecha, na verdade, porque é uma brecha no sistema. O sistema está perdido. Assim, ele não está sabendo, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como fazer dentro das novas contingências, eu penso. E aí eu entendo que é uma grande oportunidade, Tânia, para a gente repensar. Eu estou fazendo avaliação por portfólio. Eles contam a história da produção, da roteirização dos vídeos, até a produção final. Ó, que bacana! Quer dizer, é incrível. Não é bacana isso? Ou eu tô doido? Eu acho barato. Eu acho um barato, Tânia. A gente costuma gostar muito do que a gente faz e propõe, né? Pô, eu sou um tarado, eu adoro ensinar, adoro falar assim, se eu morrer, volto professor 10 vezes, que eu gosto muito. Pois é, né? A gente gosta da sala de aula, né? Infelizmente, a gente sabe que a manobra da sala de aula, tá? É como a gente já colocou na nossa conversa, né? Sim. Ela é um resultado de várias forças, né? É o professor, aluno, coordenação, instituição, né? Sem essas variáveis sendo trabalhadas, harmonizadas, correlacionadas, a gente não faz acontecer a sala de aula. Sim. Então, o aluno precisa reconhecer o professor na sala de aula como aquele que tem como se diz, a formação necessária em termos da disciplina pela qual ele responde, tá? Para conduzir toda e qualquer discussão. Essa é a verdade. Quando uma disciplina é assim livre, como a que você está colocando, até porque é muito interessante, porque ela muda. Assim como a disciplina, por exemplo, que eu trabalho, metodologias ativas, ela vai mudando, ela está sempre em constante pequenas modificações, mas está. Né?
Então, são disciplinas que não são fechadas, como um cálculo, por exemplo, um cálculo básico, né? Sim. O que a gente faz em disciplinas como essa de cálculo é trabalhar com problematizações atuais, como essa que nós propusemos para o cálculo 1, que foi o trabalho sobre a Covid. Né? Então, é bem dentro muito próximo de uma matemática aplicada, né? Se assim a gente puder dizer. Né? Mas em disciplinas abertas como essa, por exemplo, onde a gente pode trazer o que está acontecendo no momento, né? É preciso que haja uma disposição dos alunos em aceitar esse trabalho. Sim. E aí eu gostaria que essa aceitação desse trabalho também transcorresse em disciplinas como essas mais duras, como são a de cálculo, álgebra linear, geometria analítica, a análise, né? Enfim, tantas disciplinas com as quais trabalhamos na formação do professor, mas visando em última instância, ou talvez em primeira instância, melhor dizendo, visando em primeira instância a formação de um profissional que tenha ciência, né, de que ele não está pronto nunca. Já começa por aí. Ele não vai estar pronto. Nós não estamos prontos. Sim. Nós não finalizamos a nossa formação. Né? É como diz Bachelard, se assim eu supuser, né, de que eu estou pronta, estou acabada, que eu sei tudo, eu morri. Eu envelheci a tal ponto, né, que eu não consigo pensar em nada mais à frente. Bachelard é outro autor assim, que eu adoro, né, e ele fala exatamente dessa questão da formação do espírito científico e quanto, né, ao espírito velho, como ele tem a idade dos seus preconceitos, frase do próprio Bachelard, né, nesse texto dele, que é clássico na filosofia da ciência. E a gente entende o seguinte, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro, e a gente tem que aprender o tempo inteiro, e é isso que a gente gostaria que o aluno fizesse, né, procurasse, né, se fazer representar perante seus pares, ou perante uma comunidade na qual ele se inserirá como um profissional, né, como uma pessoa que está se reinventando e se fazendo representar por significantes que são aceitos nessa comunidade. É assim que eu estou aqui me fazendo representar por esses significantes todos, que é a minha fala, meus gestos, né, autores que eu trago, né, diante de quem? De um grupo, da minha comunidade, de educadores matemáticos e de educadores que estejam também presentes no sentido de se interessarem pela temática. Então, essa é a questão. A gente precisa, Carlos, não tem jeito, eu não vejo de outro modo, né? Saber, primeiro, que a gente, nós somos sujeitos políticos como educadores. Não só pelo fato de que representamos, muitas vezes, uma referência para o aluno que está se formando, mas também porque nós temos de atuar nesse sistema. Nós podemos atuar mantendo o sistema, que é o que a maioria dos nossos colegas faz, na verdade, tá? Eles mantêm o sistema, ou, né, chacoalhando esse sistema, né, intervindo nesse sistema, brigando, né, fazendo com que as pessoas assumam seus compromissos, e como a psicanálise nos ensina, né, respondam pelos seus atos, por aquilo que resulta das suas ações, e essas ações são, inclusive, as próprias falas. Perfeito. Show de bola, muito bom. Eu tenho mais uma última pergunta para te fazer, pedir para o pessoal do chat fazer as suas perguntas finais, está quase chegando na hora de acabar o programa. Eu queria fazer uma pergunta, Tânia, na verdade, que me passou agora pela minha cabeça, e na verdade é uma coisa que me angustia, e que eu queria saber a sua opinião, que é o seguinte: você trabalha com cálculo para engenharias, é uma escola de engenharia, quer dizer, todos os seus estudantes, eles são estudantes que fazem algum curso de engenharia, pode ser uma engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia química, engenharia do petróleo, enfim, aí você pode ter diferentes engenharias. Compartilhando o mesmo momento, numa mesma turma. Quer dizer, uma turma formada
por alunos de diferentes cursos, no caso da sua experiência de engenharia. Bom, o que vem acontecendo, na verdade, e isso, por exemplo, lá na UF, em várias instituições, é que nesses cursos Cálculo 1, que é um curso que praticamente está em todos, né, os cursos de exato. Todos os currículos, de todas as áreas, várias áreas. Isso. Está no bacharelado, está na licenciatura em matemática, está na engenharia. Está na física, na química, na biologia. Pois é. Eu entendo o seguinte, quando a gente fala em currículo, quer dizer, o currículo, o que é o currículo? É aquela experiência de formação, é a história contada, são os 4 anos de experiência que você propõe ao seu estudante, é a experiência que ele vive. Isso é o currículo real, né? E aí, quando eu penso em currículo, por exemplo, ligado a um curso de licenciatura em matemática, eu estou pensando em propor 4 anos de experiências, né, separadinhas em disciplinas, aonde ao final eu espero ter capacitado, ou construído, ou possibilitado a construção, né, de perspectivas e de saberes para alguém que vai ser um professor que vai ensinar matemática. No entanto, quer dizer, quando eu penso no cálculo 1 dentro de um currículo de um curso de licenciatura em matemática, eu estou vendo uma disciplina de cálculo que cumpre uma função curricular. Ele tem uma função na formação do professor, né? Um curso de cálculo 1 num curso de engenharia, ele tem uma função curricular que é da formação de um engenheiro. E a gente sabe que a formação de um professor que vai ensinar matemática e a formação de um engenheiro são coisas distintas, são fins distintos. Só que as universidades têm uma tendência em entender, por exemplo, cálculo 1, não nesse olhar expandido pela experiência curricular, mas pelo conjunto de conteúdos que compõem, então, funções, limites, continuidade, né, teorema do valor intermediário, derivado, teorema do valor médio, blá, blá, blá. Ou seja, é como se cálculo 1 fosse um conjunto dos tópicos de conteúdo que compõem o conteúdo programático. Ou seja, cálculo 1 é igual para todo mundo. Aí, diante disso, nesse entendimento que apenas foca no conteúdo, as turmas são juntadas. Quer dizer, você tem gente de licenciatura em matemática, com cara da engenharia química, com petróleo, com engenharia civil, com licenciatura em física. Né? E eu digo assim, você acha que dentro do seu trabalho, dessa experiência, foi muito importante todos os estudantes compartilharem o mesmo ponto final de formação, que é a engenharia? Você acha que seria mais difícil, dentro do seu contexto de trabalho, você ter uma turma mista, composta por alunos de diferentes cursos, com diferentes expectativas da formação dada por aquela disciplina? Então, Carlos, essa é uma questão bastante delicada, tá? Então, assim, eu passei pelas 2 experiências. Na UERGS, nós trabalhamos só com o curso de Engenharia de Computação. Então, nós somos professores do curso de Engenharia de Computação. E só para deixar bem claro, eu sou professora voluntária na instituição, tá? O Roberto é que é professor concursado, eu sou professora voluntária, né? O meu contrato com a universidade é apenas no sentido de ser uma pesquisadora e de trabalhar essas questões, né, de ensino e aprendizagem, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, o que acontece? Na pós-graduação, eu sou professora do grupo do corpo permanente. Tá? O que acontece? Eu já tive essas 2 experiências, de trabalhar com um curso, né, e trabalhar com turma. Olha a diferença. Olha a diferença. Quando a gente fala trabalhar com turma, acontece que nós temos alunos de diversos outros cursos, né, agrupados numa sala de aula, tá, com interesses diferentes, com expectativa de formação profissional bastante delicada, no sentido de serem muito particulares. Sim. Quando a gente está com um curso na mão, tá, a gente tem uma expectativa de formação pontual.
Então, é muito mais fácil, não tem a menor sombra de dúvida disso, de romper primeiro com linearidade de conteúdo. Sim, isso daí é... Com modos de tratar o conteúdo, com os problemas que serão abordados, com o que os alunos investigarão. Né? Eu tive uma experiência na Unesp, quando fui professora de Bauru, e eu amava, porque assim, eu tinha turma de engenharia elétrica, eu tinha turma de engenharia mecânica, eram alunos da elétrica na minha mão, eram alunos da mecânica na minha mão, eram alunos da civil na minha mão. Em geral, eu trabalhava com a elétrica e a mecânica, né? Porque os professores, eles têm sempre uma, vamos dizer assim, uma caidinha, né? Por um curso ou outro, né? E então, tinha professores que trabalhavam com a civil, então, trabalho com a civil, eu trabalho com a elétrica, a mecânica com toda tranquilidade. Né? Então, a gente trabalhava com curso. Eu sentava à mesa, junto com os colegas da engenharia mecânica, para discutir o curso de cálculo para engenharia mecânica. Fabuloso. Né? Então, assim, eu entendo que há muitos pontos positivos nessa questão da separação das turmas, né? Não por turma, mas por curso. Você trabalhar com curso, ser professor do curso. Sim. A gente poder conversar com um colega da engenharia de computação, né, e saber que conceitos são esses que nós estamos trabalhando aqui no cálculo, que formam a base, tá? Para que o meu colega da engenharia possa dar continuidade ao levantar essa parede sobre essa base. Tá? Então, eu acho que é um problema que a gente não vai resolver, esse, de termos cursos. Digo por quê? A força de trabalho, né, a qualificação dessa força de trabalho, a força de trabalho qualificada, melhor dizendo, né, que é o aluno, existe uma diferença muito grande, tá, entre você formar um engenheiro e formar um professor. A nossa profissão está desvalorizada, de todos os pontos de vista. Sim. É assim, todo mundo dá palpite, que nem dá palpite em futebol. Tá? Jogo de futebol, todo mundo é juiz e é técnico. Né? E assim acontece com a educação, infelizmente. Todo mundo dá palpite na educação. Mas ouvir, de fato, quem está em sala de aula, para saber o que acontece ali quando se ouve o aluno, essa é a dificuldade que a gente enfrenta, porque ninguém quer ouvir. Sim. Isso significa custo para a instituição. Trabalhar por curso. Sim. É muito mais fácil você colocar 120, 60, 80 alunos numa turma, de qualquer que seja o curso, e fazer o trabalho tradicional. Sim. É muito mais fácil. E é menos oneroso para a instituição. São menos professores a serem contratados. Olha o absurdo que se chega. Pois é. Quer dizer, vamos economizar na contratação de professores ou no concurso para professores, para não dar prejuízo ao Estado, para não dar prejuízo à instituição, como se a educação fosse uma questão, né? Ela é tratada como uma questão de uma mercadoria, sim. Né? Que tem que dar lucro para o capital, tem que manter essa máquina bem amaciada. Então, por isso que eu acho que a gente não vai resolver isso tão cedo, né? Não dentro desse sistema. Por isso que eu digo que a gente tem que intervir dentro da margem de liberdade que a gente tem na nossa sala de aula, porque assim, na minha sala de aula, eu fui preparada para estar ali, então ninguém vai me dizer como eu devo conduzi-la. Então eu vou conduzi-la em acordo com o que o aluno responde. Tá? Então eu provoco o aluno, pressiono, porque sem pressão alguma, né, ele não cria, ele não produz. Se pressiono demais, ele não produz absolutamente nada também. Eu tenho que saber dosar essa pressão nessa relação com os alunos e entre eles, muitas vezes, porque uns pressionam os outros também, e a gente, de vez em quando, diz, opa, vamos devagar, calma, sim, que o colega não está entendendo, vamos ouvir o colega. Tá? Então, assim,
São situações de sala de aula que eu digo assim, a gente precisa resgatar o respeito pela nossa profissão. Já começa por aí. Somos desvalorizados socialmente, somos desvalorizados economicamente, porque os nossos salários são os mais baixos entre os profissionais de modo geral. São mais baixos. Você tem um aluno de um curso de engenharia de computação, por exemplo, que recebe como estagiário, por exemplo, nos Estados Unidos, mais do que um professor recebe. Sim. Um professor universitário, não estou nem falando professor já em nível básico, um professor universitário, aqui no Brasil. Topo de carreira, é verdade. Sabe? Às vezes mais do que topo de carreira, tá? Só para você ter uma ideia, mais do que topo de carreira. Então, no Brasil, somos desvalorizados dos dois pontos de vista, socialmente e economicamente falando. Tá? E eu acho que a gente tem que ter ciência disso e continuar nessa briga, não tem jeito. Tá? Com metodologias, sim, onde nós tenhamos clareza sobre o nosso papel como professor, ou os papéis que desempenhamos, já que nós desempenhamos um papel jurídico também, de separação de alunos, com certeza, né? E o papel dos alunos e o papel da instituição. É fundamental que a gente compreenda todas essas relações, porque essas relações estão presentes na sala de aula. Maravilha. Tânia, agora chegou a hora do momento carinho. Então se prepara aí, aperta os cintos para a montanha-russa vai começar. Aqui, ó, Ana Calef dando parabéns para você. Adorou a live. Olha, um beijo para Ana, querida, sempre está presente aqui com a gente. A Meire também está falando que foi uma discussão muito boa, que está agradecendo. O Walter legal, também Meire. Gostou. A Janete Bolite está falando aqui, olha que bacana, ó. Agradeço pela fala e por me fazer lembrar de que estávamos presentes Isso! no G-Rio, né? Uhum. Aí, o Ledo, hora ou outra, tá comigo. O Ledo também tá comigo. Manda abraço aí pro Baldino. Ele é muito amigo do Baldino também. Ledo. Show de bola. São amores. É tempo do G-Rio, exatamente. Não é? Exatamente. Então, muito bom, muito bom, muito bom. Temos aí a Rosilda dizendo muito grata pela palestra. A Denifer da Cruz botou todos os corações aí do mundo, gastou todos eles aí com a Tânia. A Bia tá falando aqui que ia estar adorando a live, ótimos pontos. A Maria José falou que adorou a discussão. Quando ela vai chegar no campo da linguagem? Olha aí, que bacana. A Rita, todo mundo. Olha, Tânia, você tá aqui. Depois eu vou deixar o link, você tem que ver aqui os comentários. Para você ver, muito, muito carinho que você está recebendo. O pessoal da UERJ está presente também. Ah, legal. Que show de bola. Aqui a Edmara, que sempre tá com a gente aqui, tá fazendo um comentário bacana. Antes da pandemia, víamos uma luta pelo homeschooling, como algo perto, né, próximo. Com a pandemia, muitos que defendiam agora querem presencial. A única coisa que continua é a desvalorização e o desrespeito. Exato. Ô, Edmara. Olha, ó isso aqui é que é legal. Ô, Tânia, ó, excelente conversa. O professor de história ele me acrescentou bastante. Samuel. Olha. Muito bom. História, eu sempre digo, é fundamental. Filosofia é fundamental na formação de qualquer profissional, mais ainda do professor. Isso é inegável. Isso é inegável. Que legal. Aqui, ó, o Marcílio escreveu um super livro lá com o querido Amarildo, lá sobre áreas. Amarildo! Imagina! Tá aí, um abração aí pro Marcílio. Olha, beijão aí, Marcílio, para vocês aí, tudo de bom. Show de bola. Muito bom. A Márcia Leal, lá da Gisbem de Brasília, também está mandando um abraço para todo mundo. Colegas de Gisbem, muito bom. Todo mundo presente, muito carinho. Tânia, parabéns aí por ser essa pessoa incrível, super pesquisadora, super professora. E tá aí, tá? Esse amor volta. O amor volta, não tem história, Tânia. O amor volta. Carlos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Poxa, muito bom. Assim, não feliz. É muito a minha praia, né? Assim, ficar assim, né? Falando muito, né? Mas eu gosto, hein? Eu gosto. Eu tenho a pulsão de fala assim. Isso é bom demais. Ó, Tânia, eu vou te falar um negócio. Eu acho, eu descobri uma coisa bacana.
que é a questão da divulgação científica. A importância da gente conversar, por vezes, né, com grandes especialistas, com profundos conhecedores, mas às vezes tem um debate mais tranquilo sobre isso, e eu acho que isso é muito importante para a gente compartilhar mais amplamente aquilo que a gente faz, e assim, e esses estudos, aproximar um pouco mais a universidade, a questão do saber científico, do saber acadêmico, da vida absolutamente comum, né, das pessoas. Então nós temos aqui colegas, eu fico tão feliz quando eu vejo a professora que ela é de história, ela está presente aqui na matemática humanista. Gente, eu acho isso lindo. É muito legal. Colegas de geografia, sabe? Colegas de filosofia presentes aqui. Isso, e me fala assim, cara, eu acho, pô, que bom, tá na mosca. Na mosca, estou muito feliz de estar proporcionando esse momento aí. Assim, só para, então, finalizando, né? Claro. Eu tenho, não é utopia, né? Mas eu tenho, assim, como é que eu vou dizer assim? O meu ideal de felicidade. Sim. Seria instituições de ensino, onde você não tivesse essa amarração de currículos, né? Embora a gente possa quebrar com essa amarração, mas que a gente tivesse pessoas, né, na instituição, os professores, no caso, onde os alunos procurariam esse professor, ou aquele outro professor, ou aquele outro professor, para estudar, para desenvolver ideias, para fazer alguma coisa. Exatamente. Eu sei que sou muito utopia. Bom. Não, mas isso é lindo. Ó, para falar, deixa eu colocar outra coisa linda aqui rapidamente, para não perder, que é esse Decabraldinos. Decabraldinos, isso é muito legal. É o site em inglês. Isso. Aí eu vou colocar aí para o pessoal tem o QR Code para poder conhecer o site, né? E tem textos que você, Roberto, escreveram, tem alguns textos que não foram publicados, que estão lá também, que eu vi. Então, pessoal, uma moleza, ó, pega o celular, dá uma escaneada nesse QR Code, vai chegar direto lá no site, dá uma lida. Tem, poxa, um artigo incrível de Tânia com o Roberto que eu li, que está na seção de artigos publicados, é o mais recente de 2019, que eu amei, ó. Show de bola, adorei. Que bom, Carlos. Recomendo todo mundo a leitura também. E, Tânia, eu vou só fazer um merchan final antes de acabar. A Janete, que estava com a gente aqui ainda há pouco, olha só que legal. Ela vai no dia 16 de março. A gente vai falar de matemática, cognição e corporeidade. Olha que bacana. Muito bom. Né? A Tânia falou há pouco da questão de gestos, a questão, né, de como a gente... As nossas metáforas são tão reveladoras, né, sobre como a gente pensa, né, a escolha, né, as figuras de linguagem que a gente usa, e a gente vai falar de cognição corporificada, de corporeidade, de gesto. Legal. Vai ser uma delícia de programa, muito legal, dia 16 de março, ó que show. E no dia 19 de março, 3 dias depois, ó aí, que bacana. Sebastiane, vai ser um tributo à contribuição desse grande professor, Eduardo Sebastiane Ferreira. A gente vai falar sobre a história dele na etnomatemática. Exato. Então, eu vou te contar, eu vou receber convidados super especiais. A gente vai fazer uma surpresa, ninguém sabe. Né? Eu acho que o Sebastiane não vai saber, fica só entre eu e você, mas uma super surpresa para ele. Super convidados, super especiais, muito carinho para ele. A gente vai receber pessoas aqui representando grupos de pesquisa tradicionalíssimos em etnomatemática. A gente vai receber amigos, queridos, muito mestres, né, fundamentais. E vai ser uma tarde de muita emoção. Chama todos os presentes. E é isso, querida Tânia. Olha, só tenho a te agradecer. Muito obrigado por ter aceitado participar. Agradeço muito ao Roberto também. Ele é um cara que, pô, aqui eu falei para você, aquele livrinho de cálculo que saiu pelo GPEM, antiguinho, eu tenho um aqui todo amassadinho, é um livro então, que assim, me impactou tanto aquele livro. Eu queria mandar um abraço para ele, guardo com muito carinho. Um abraço para ele, para o Roberto, para você também. Um beijo desse tamanho. Querido. Obrigada. Se você quiser dar algumas palavras finais para o nosso público,
e a gente vai seguir. Obrigada a todos, a participação de todos que estiveram presentes aqui conosco e adorei conversar com você, Carlos, foi muito bom. Maravilha. Pessoal, então é isso. A gente se fala então agora no dia 16 de março aqui na Matemática Humanista com a professora Janete Bolite. A todos uma ótima tarde. Até lá, Tânia. Um beijo deste tamanho e até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, beijão. Tchau.